Prepare-se para uma grande revelação que vai chacoalhar suas ideias. Já parou para pensar como a velha história da destruição de Sodoma e Gomorra pode mudar sua forma de ver as coisas? Hoje, num mundo cheio de mistérios e surpresas, estamos prestes a descobrir segredos profundos que vão fazer você questionar tudo o que achava que sabia. Fique ligado para uma jornada emocionante cheia de debates intensos, afirmações corajosas e descobertas. Garanto que você não vai querer perder nenhum segundo desse vídeo. Então, bora lá. No relato, testemunhamos Abraão, serenamente posicionado à frente de seu lar, sob a intensidade ardente do sol. Inesperadamente, sua atenção é capturada pela aproximação de 3 visitantes ao longe, e ele rapidamente se dirige até eles, deixando sua residência. Com uma reverência profunda, gesto de profundo respeito, ele propõe: se considerarem aceitar minha hospitalidade, não gostaria de vê-los partir sem antes oferecer um refúgio de descanso. Deixem-me trazer água para purificar seus pés e repousarem sob o frescor destas árvores, e permitam-me ainda servir-lhes um pouco de alimento para fortalecerem-se antes de prosseguirem em sua viagem. Agradecidos pela gentileza, os forasteiros aceitam com satisfação a proposta. Imediatamente, Abraão instrui seus empregados a executarem suas ordens. Sem demora, ele vai até Sara, sua companheira, e a solicita que prepare sem demora 3 medidas abundantes da mais refinada farinha. Com agilidade, ele prepara a massa e molda os pães. Num gesto ágil, seleciona um novilho tenro e forte, confiando-o a um de seus empregados para o preparo. Ele mesmo arranja queijo fresco, leite e a carne que estava no fogo, apresentando tudo aos seus hóspedes à sombra acolhedora da árvore, ficando ao lado deles, vigilante e hospitaleiro, enquanto saboreiam a oferta. A atenção dos convidados logo se desloca para Sara, a esposa de Abraão. Ele responde prontamente que ela se encontra na tenda. Um dos visitantes então proclama, causando espanto: certamente retornarei a este lugar na mesma época no ano vindouro, e Sara, sua esposa, conceberá um filho. Sara, que ouvia às escondidas, sorri discretamente. Ano vindouro é uma expressão que se refere ao próximo ano que está por vir, o ano seguinte ao atual. Neste momento de suas vidas, Abraão e Sara eram avançados em anos, tendo vivido longamente. Sara, especialmente, estava além dos anos de maternidade. Diante da afirmação divina, ela ri, incrédula, questionando internamente a possibilidade de, após tantos anos, vir a experimentar o prazer da maternidade, sendo ela e seu esposo já de idade avançada. Então o Senhor indaga a Abraão: por que Sara riu, questionando se poderia dar à luz na sua velhice? Existe algo tão grandioso ou inatingível que eu, o Senhor, não seja capaz de realizar? No momento determinado, quando eu retornar na próxima estação, Sara dará à luz um filho. Surpresa e temerosa, Sara nega ter rido, mas o Senhor reafirma: sim, você riu. Após essa troca, os homens se levantam, voltando seus olhares na direção de Sodoma, e Abraão os acompanha para despedir-se. O Senhor reflete se deveria ocultar de Abraão, seu fiel amigo e servidor, os eventos que estavam por vir. Ele reconhece que Abraão seria o fundador de uma grandiosa nação e que por ele seriam abençoadas todas as nações da terra. Ele foi escolhido para ensinar e orientar sua progenitura e toda sua casa a seguir os caminhos do Senhor, cultivando o que é justo e correto, possibilitando assim que o Senhor efetivasse a promessa feita a ele. O Senhor revelou sua intenção de verificar pessoalmente se o tumulto contra Sodoma e Gomorra correspondia à gravidade de seus pecados, que lhe foram relatados como severamente graves. Ele planejava descer para avaliar a situação, determinando se as ações dos cidadãos destas cidades eram, de fato,
tão deploráveis quanto o clamor sugeria. Caso contrário, ele teria certeza disso. Com essa decisão, os dois acompanhantes partiram em direção a Sodoma, deixando Abraão na presença do Senhor. Abraão então aproximou-se para questionar: destruirias toda a cidade sem considerar os 50 justos que possam residir ali? Parece inconcebível que igualarias o destino dos justos ao dos ímpios, eliminando ambos. Não caberia ao juiz supremo do universo agir com equidade? Diante disso, o Senhor concordou, afirmando: se localizar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade inteira em consideração a eles. Com grande reverência, Abraão prosseguiu: sendo eu mero pó e cinza, atrevo-me a dialogar contigo, Senhor. E se por uma diferença de 5 justos, para completar os 50, a cidade fosse destruída, ainda assim procederias com a destruição? O Senhor assegurou: se encontrar 45 justos, a cidade será poupada. Abraão, ainda cauteloso, indagou: e se houver apenas 40? O Senhor respondeu: em consideração aos 40, eu não procederei com a destruição. Abraão respeitosamente inquiriu mais uma vez: e se somente 30 forem encontrados? O Senhor afirmou: não a destruirei se encontrar 30 justos. Incansável, Abraão questionou novamente: e se apenas 20 justos forem localizados? O Senhor garantiu: por conta dos 20, a cidade será poupada. Por fim, Abraão fez um último pedido: e se apenas 10 justos forem encontrados? E Deus assegurou: por causa dos 10, eu não destruirei a cidade. Ao concluir sua súplica, o Senhor partiu, enquanto Abraão retornava ao seu lugar. Esta narrativa destaca a ardente intercessão de Abraão pelos habitantes de Sodoma, demonstrando sua compaixão e confiança na misericórdia de Deus. A essência da história gira em torno da justiça divina, levantando a questão de como Deus escolhe agir diante do mal. As respostas dadas pelo Senhor à persistência de Abraão iluminam essa questão fundamental. A revelação do plano divino a Abraão tinha um duplo propósito: afirmar que todas as nações seriam abençoadas através dele e que era necessário que ele ensinasse aos seus descendentes os caminhos da justiça para que pudessem herdar tais bênçãos. Se a corrupção em Sodoma fosse completa, seu julgamento seria inevitável. Abraão estava convencido da existência de justos em Sodoma e baseou seu apelo na justiça de Deus. Sua intercessão destaca sua nobreza, buscando a preservação não apenas dos justos, mas de todos os habitantes, em nome da justiça. Anteriormente, ele havia resgatado esses mesmos cidadãos em batalha. Agora, com igual determinação e generosidade, buscava sua salvação através da oração. A abordagem de Abraão nas negociações com Deus, marcada por uma humildade sincera e respeito profundo, reflete seu desejo de justiça e a salvação de Sodoma, sugerindo condições de salvamento que iam diminuindo gradualmente o número de justos necessários para evitar a destruição, mostrando que sua intenção não era contrariar a vontade divina, mas sim apelar para a sua misericórdia. Na continuação da história, a oração de Ló por Zoar distingue-se notavelmente, sublinhando o tema da equidade divina para com aqueles que hão de beneficiar-se das graças de Deus, salientando a importância de justiça e clemência por parte do Senhor. Essa narrativa, que deveria ocupar as preocupações de Israel tanto quanto ocupou Abraão, transformou-se em uma intercessão de compaixão. No capítulo 19 do livro de Gênesis, testemunhamos um momento marcante. Ao cair da tarde, 2 mensageiros celestiais chegaram a Sodoma, encontrando Ló à entrada da cidade. Ao avistá-los, Ló ergue-se prontamente para acolhê-los, prostrando-se em reverência. Ele os insta: rogam-vos, senhores, desviem-se até o lar deste vosso servo. Hospedem-se e lavem vossos pés,
para que ao alvorecer possam retomar vossa jornada. Apesar da relutância inicial dos anjos em aceitar a oferta, preferindo a praça pública, a insistência de Ló prevalece, e eles consentem em seguir para sua residência, onde são recebidos com uma celebração que inclui vinho e pães sem fermento, desfrutando da hospitalidade antes do repouso. A perversão profunda de Sodoma é revelada quando os cidadãos da cidade, desde jovens até idosos, rodeiam a casa, exigindo que Ló entregue os visitantes para propósitos ignóbeis. Ló enfrenta-os, fechando a porta atrás de si em uma tentativa de salvaguardar seus hóspedes, chegando a oferecer suas filhas virgens em lugar dos anjos, numa tentativa desesperada de deter o mal iminente. Este episódio não somente evidencia a corrupção moral de Sodoma, mas também ressalta o valor atribuído à hospitalidade e à proteção naquele contexto cultural, demonstrando os esforços de Ló para manter esses valores mesmo sob ameaça extrema. Os anjos, reconhecendo o perigo, resgatam Ló, trazendo-o de volta para dentro e cegando aqueles à porta, que se esforçam inutilmente para encontrar a entrada. Alertam então sobre a iminente destruição da cidade, devido ao clamor que ascendeu ao Senhor, e instigam Ló a reunir sua família para fugir. Apesar de avisar seus futuros genros, Ló não é levado a sério, parecendo-lhes falar de maneira irônica. Ao amanhecer, diante da hesitação de Ló, os anjos intervêm misericordiosamente, guiando-o juntamente com sua família para fora da cidade, a mando do Senhor e em honra a Abraão. Aconselhados a não olhar para trás e a buscar refúgio nas montanhas, Ló, temendo o perigo, roga por permissão para fugir a uma cidade menor, Zoar, argumentando que esta fuga lhe salvaria a vida. Concedendo-lhe este pedido, o anjo permite que Ló se refugie em Zoar, cidade que por sua pequenez não seria destruída. Este episódio serve como recordação perene a Israel sobre a vacilação de Ló e a necessidade de se distanciar de sociedades corruptas, instigando reflexões sobre a tendência de alguns fiéis de se imiscuírem com o mundo corruptível, ao invés de se afastarem de uma civilização fadada à ruína. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido no horizonte. Foi então que o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, vindo do Senhor dos céus. Ele destruiu essas cidades, todo o vale e todos os habitantes das cidades, bem como a terra que o cercava. A esposa de Ló, curiosamente desobediente, olhou para trás em direção a Sodoma e foi transformada em uma coluna de sal como resultado. Na manhã seguinte, Abraão partiu cedo para o lugar onde estivera diante do Senhor. Ao olhar para Sodoma, Gomorra e toda a terra do Vale do Mar Morto, viu que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Quando Deus devastou e destruiu as cidades barreira, incluindo Sodoma, ele se lembrou de Abraão e assim fez com que o sobrinho de Abraão, Ló, escapasse da destruição quando destruiu as cidades onde Ló havia residido. O enxofre ardente foi responsável pela densa fumaça que Abraão observou. Embora Deus tenha julgado os pecadores nas cidades da planície, ele também lembrou-se de Abraão, considerou o pedido de Ló e o salvou do desastre. Agora, Ló, temendo permanecer em Zoar, subiu para as montanhas com suas duas filhas e começou a viver numa caverna. A filha mais velha disse à mais nova: "Nosso pai está envelhecendo, e não há homem disponível na terra para se unir a nós de maneira costumeira para termos filhos. Faremos nosso pai embriagar-se com vinho e deitaremos com ele para preservarmos nossa família através dele." Elas fizeram isso naquela noite, e a primogênita deitou-se com seu pai, que por estar completamente bêbado, não percebeu quando ela se deitou ou quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: "Veja, eu me deitei com meu pai ontem à noite,
faremos ele embriagar-se com vinho novamente esta noite, e você se deitará com ele para que possamos preservar nossa família através dele. Isso também fizeram naquela noite. Deram vinho ao pai e a mais nova levantou-se e deitou-se com ele. E novamente ele não soube quando ela se deitou ou quando se levantou. Dessa maneira, ambas as filhas de Ló conceberam de seu próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e o chamou de Moabe, que significa do pai. E ele é o ancestral dos moabitas até hoje. A mais nova também deu à luz um filho e o chamou de Ben-Ami, que significa filho do meu parente. E ele é o ancestral dos amonitas até hoje. Os nomes Moabe e Ben-Ami refletem as circunstâncias de seus nascimentos, perpetuando a infâmia desses inimigos para Israel. Este capítulo não apenas registra o julgamento de Deus sobre uma civilização cananeia moralmente falida, mas também serve como um sério aviso. A história de Ló serve como um poderoso lembrete das complexidades da natureza humana e dos desafios de viver em uma sociedade que não reflete nossos valores. Embora Ló seja descrito como um cidadão íntegro, hospitaleiro, generoso e até líder comunitário, atuando como juiz na porta da cidade, local onde transações legais e comerciais eram finalizadas, sua vida em Sodoma evidencia a dificuldade de manter a integridade pessoal em um ambiente moralmente corrompido. Ló buscou combater o mal de seus concidadãos, oferecendo conselhos para uma vida virtuosa e defendendo a verdade, justiça, retidão e condenando o mal. Ele é descrito como um homem justo, que se sentia atormentado todos os dias pelas práticas perversas daqueles ao seu redor, conforme mencionado em 2 Pedro 2, 7 e 8. Contudo, apesar de denunciar o estilo de vida em Sodoma, Ló foi seduzido pelo conforto e pela prosperidade que a sociedade de Sodoma oferecia, preferindo os benefícios materiais, a simplicidade e a retidão da vida nas colinas. Este contraste entre valores morais e tentações materiais serve como uma lição eterna sobre a natureza humana e o desafio de viver de acordo com princípios éticos quando cercado pela riqueza e corrupção. A história de Ló é um exemplo de como decisões difíceis podem ter consequências de longo alcance, não apenas para o indivíduo, mas também para suas futuras gerações, como visto na origem dos Moabitas e Amonitas, que se tornaram fontes de conflito para os descendentes de Abraão. A transformação da esposa de Ló em uma coluna de sal não é apenas um detalhe dramático na narrativa bíblica, mas simboliza profundamente as consequências da desobediência e a relutância em abandonar uma vida de pecado, mesmo diante da possibilidade de salvação. Esse evento reforça a mensagem crucial de que, em alguns momentos, fugir da corrupção exige não apenas determinação, mas também a prontidão para deixar para trás o que nos é familiar, por mais difícil que seja a separação. Dentro da vasta tapeçaria do julgamento divino sobre Sodoma e Gomorra, a história de Ló e sua família evidencia a simultaneidade da misericórdia e da justiça de Deus. Por um lado, vemos Deus disposto a salvar os justos, demonstrando sua compaixão e misericórdia. Por outro lado, testemunhamos a erradicação decisiva do mal, reforçando a justiça de Deus. Para Israel, essa história funciona como um lembrete perene da importância de seguir os caminhos estabelecidos por Deus e de evitar os desvios cometidos por gerações passadas, evidenciando que, enquanto a justiça divina prevalece, a misericórdia é estendida àqueles que buscam viver de acordo com os preceitos divinos. A trajetória de Ló, com suas complexidades e escolhas difíceis, ilustra a contínua tentação do pecado e a possibilidade de redenção. É um convite à reflexão sobre a vigilância espiritual necessária e o esforço para viver uma vida honrada, mesmo diante dos maiores desafios.
revela que, apesar de falhas e erros, a misericórdia de Deus ainda alcança aqueles em profundas encruzilhadas morais e espirituais, oferecendo lições sobre a importância da fé, da obediência a Deus e da busca pela retidão. A história de Ló também toca na resiliência e na capacidade humana de superação diante das adversidades. A história sublinha que, em momentos de desespero e isolamento, indivíduos podem recorrer a ações extremas, motivados pela vontade de sobrevivência e continuidade. Tal comportamento ressalta a complexidade do ser humano e desafia a compreensão sobre ética e moralidade em situações extremas. Refletindo sobre as consequências das escolhas de Ló e suas filhas, percebemos como decisões individuais podem impactar gerações futuras, evidenciado nas origens dos povos moabitas e amonitas. Essa interconexão entre escolhas pessoais e destinos coletivos é uma temática recorrente nas Escrituras, ressaltando a responsabilidade de cada um perante as implicações de suas ações. Em essência, a história de Ló nos convida a ponderar sobre nossas próprias vidas e escolhas, incentivando-nos a buscar uma existência que esteja alinhada com valores éticos e espirituais, apesar das tentações e desafios do mundo. É um lembrete da constante necessidade de discernimento e força moral para resistir às adversidades e escolher caminhos que reflitam nossos princípios mais profundos, buscando sempre a direção e a misericórdia divinas na jornada da vida. Que cada espectador reflita sobre suas próprias escolhas e encontre no exemplo de Ló um farol em meio às sombras. Depois de um pouco dessa história sobre Sodoma, Gomorra e Ló, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar suas reflexões nos comentários abaixo. Sua voz é uma parte vital desta jornada que empreendemos juntos. Até o nosso próximo encontro. E por fim, leia a Bíblia. O Rei está voltando.